Hoje eu estou aqui um pouco para falar com vocês sobre Lima Barreto. Eu conheci ainda as obras de Lima Barreto quando estava no ensino médio e que uma professora de literatura pediu para que a gente escolhesse uma de suas obras. E aí então eu escolhi o Triste Divino de Policarpo Quaresma, li com bastante atenção, levei para casa e meu pai era um leitor muito atento, uma pessoa que lia muito, e me falou assim: meu filho, Lima Barreto ele tem uma ligação muito profunda com seu pai. E todas as suas obras ele cria personagens para se colocar nelas. E aí eu fiquei um pouco curioso e passei a ler as obras diversas dele. E naquela época eu já tinha lido Nome e a Ninfa, O Homem que Sabia Falar Javanês, As Recordações do Escrivão Isaías Caminha e Clara dos Anjos. Ao chegar no curso de História, na disciplina Literatura Histórica, a ementa da disciplina era Lima Barreto. E mais uma vez a gente passou a estudar a vida e obra deste autor, que foi preto, pobre, periférico, suburbano, mas que não se entregou e não fez das suas condições de adversidades uma incógnita. Muito pelo contrário, Lima Barreto saiu da posição de baixo e se transformou, sem sombra de dúvidas, e na minha opinião, no maior intérprete da literatura brasileira. Suas obras eram obras de contestação às manifestações da República, que estava recém-chegada do Brasil. Ele ficou muito triste porque o seu pai, João Henriques, ele foi o primeiro desempregado da República, da transição do Império à República. Lima Barreto denunciou, em tantas coisas nas suas obras, os exclusivismos, os estrangeirismos, que é a forma como nós, brasileiros, nos importamos mais com as coisas de fora do que com as nossas próprias coisas, a imprensa, o trabalho fútil que a imprensa tinha, o racismo. No Escrivão Isaías Caminha, ele para num bar, pede uma dose de cachaça e o branco é primeiro atendido do que ele. Está aí dada a ideia do racismo. Denuncia também o feminicídio. Ele não se casou e não acreditava na instituição do casamento, ele achava uma instituição que vigiava e punia, hipócrita. Ele questionou uma centena de coisas da sociedade recém-chegada republicana. E ele se transformou no maior exponente do bordanismo brasileiro. Foi jornalista, venceu, foi concursado do Correio e trabalhou como amazonense, escrivão, e se transformou, sem dúvida, num grande escritor. Lima Barreto publicou diversas obras em jornais, contos, crônicas, romances, fábulas. Ele andava de trem e eu me identifico muito com ele porque eu andei muito de trem. Ele acreditava que a escravidão era, sem dúvida, o nosso maior mal. E assim como ele, eu também acredito que a escravidão é, de fato, a nossa maior mazela. Existem muitos autores consagrados da literatura brasileira, sem dúvida. Eu encontrei Lima Barreto em dois momentos de minha vida e o fato dele ser muito apaixonado pelo pai, ter essa ligação veemente com o pai, me deu mais impetuosidade para lê-lo, porque eu também tenho uma ligação muito forte com meu pai. E a gente percebe, sim, claramente nas suas obras, as suas insatisfações com o sistema republicano e também a forma como ele detém a escravidão como sendo, de fato, a grande mazela do Brasil. Nós somos um povo que tivemos uma data para a escravidão começar, mas que a gente não tem uma data para ela terminar. O racismo é evidente, as pessoas são sujas e fundamentalistas e julgam por cor de uma pele. É muito recente negros estarem ocupando cargos de vanguarda, mas a gente acredita sim que essas questões fundamentalistas e racistas, elas precisam sim ser solapadas. Lima Barreto é um autor que precisa ser conhecido, difundido e disseminado, porque as suas contribuições para a história e para a literatura foram intrínsecas. E sem sombra de dúvidas, este homem, ele revolucionou a forma de escrever e pensar.